lado, mas para poder valer a pena e a gente poder ter usado quase 2 aulas inteiras para vocês se dedicarem a isso aí, eu quero mais alguns minutinhos para a gente poder corrigir a provinha de física que ficou só até a 5. A 5 tinha a pegadinha do espelho convexo, né? A 1 era uma questão que eu fiz assim, eu fiz na hora, assim, eu brincando com as coisas que a gente discutiu na sala de aula, eu fui modificando algumas para sacanear o cara, para ver se eu pegava alguém. Aí ficou esse somatório bem tosco. Sobre ótica, some as alternativas corretas. Tem gente que não soma, eu fico louco com isso. Tem que somar, querido. A luz branca é, na verdade, ausente. Luz branca é quando não tem luz. Então eu olho para a lâmpada, vejo branco, é uma informação, ela está desligada. Não! Se eu vejo branca é porque está vindo luz dali. Inclusive luz de tudo que é cor ao mesmo tempo. Meu cérebro confuso me avisa, branco. Beleza? Lembra? Então é o contrário. O branco é a mistura de todas as cores. Algo que a gente vai voltar a trabalhar ainda. Falso. 02. Penumbra e sombra são sinônimos em ótica. Diferença nenhuma. Sombra, ausência total de luz. Penumbra, uma região menos iluminada que outra. Tudo presentão, cara. 4. A primeira lei da reflexão diz que os raios incidentes e refletidos são coplanares com a reta normal à superfície de reflexão. Verdade. Tá, eu tenho que saber a ordem também. Tipo, A primeira e a segunda. Tem cara que é babaca o suficiente para cobrar como eu. Certo? Eu te confesso que eu acho que essa cobrança é uma cobrança babaca. Muito melhor ver se o cara entende da natureza do que cobrar uma decoreba, uma sequência. Mas como o vestibular às vezes mexe com isso, eu tenho que dar o braço a torcer e te fazer pensar sobre isso, para que tu não só entenda um pouco da natureza, mas também saiba sair das pegadinhas de vestibular. Olha, meu querido, ó, pra mim não passava nenhuma gota com a pegadinha. Toda hora eu caía, eu era babacão nas pegadinhas, entendeu? Eu sempre caía seco na pegadinha. Então eu ficava apavorado, meu Deus, o cara vai me destruir na federal, porque é uma pegadinha atrás da outra. Então se eu não ficar ligado, se eu não pegar uma malandragenzinha, eu vou me arrombar. Tem que ter uma malandragenzinha, volta e meia tem pegadinha, não é a coisa mais inteligente para se fazer no vestibular. O corretor, né, o elaborador da prova poderia fazer uma questão mais inteligente, mas às vezes eles querem ver se o cara tá ligado, se ele manja da pegadinha, temos que ficar ligado. 8. Os espelhos convexos geram imagem virtual, média e direita. Menor, peguei no pé de vocês ainda, tem cara que fala que é média. O que é uma imagem média? Não é nem grande nem pequena, é média. Não, ela é maior, ou ela é menor, ou ela é igual em tamanho, né? Então média ali era uma outra piadinha idiota. 16. Os espelhos côncavos podem gerar imagens reais ou virtuais. A maioria é virtual. Certo? Mas quando passa do foco, a maioria é real e invertida. Mas quando passa do foco, a imagem fica maior e virtual, que é o caso do espelho de aumento, né? Então, verdade. Ficamos com 20. Uma assinalada errada eliminava uma assinalada certa. Eu fiz que nem a UFSC faz. Por que eu faço a correção que nem a UFSC faz do somatório? Para te estimular a, na dúvida, não assinalar. Porque quando tu te arrisca, né, tu corre muito, tende a perder mais pontos do que ficar na defensiva. Probabilidade. Isso, meu querido. Credo, usa probabilidade, é isso aí, para poder fazer a questão com mais chance de acertar. A questão 7, que era a mais bonita, teve muita gente que fez com facilidade, acredito eu, porque foi baixar a prova da UFSC. Eu dei a dica, vai cair uma questão ou de tal ano ou de tal ano, só vou modificar ela. E aí, pelo que eu vi, muitos, mesmo sem fazer a conta, conseguiram lembrar de mais ou menos como é que resolvia a questão e acertou. De qualquer forma, eu queria muito que tu aprendesse a fazer a conta. Olha como era difícil, do ponto de vista técnico, essa questão da UFSC. Considere um espelho esférico côncavo, com um objeto à sua frente. Olha que sacana, olha, a mãe do cara está no céu. Situado a uma distância do foco igual a 2 vezes a distância focal. Ele está me dizendo que isso aqui é 2F, ó. Concordas comigo? O que é isso? FP ou pelinha? Isso é FP ou pelinha? Isso aí é pelinha. Nenhum deles. Concordas? Não é nenhum deles. Não é nada. Pois é, não é nada. Na verdade é isso. O aluno acha que é P geralmente, porque é a posição do objeto. Mas a posição do objeto é medida em relação ao espelho, ao vértice. Como aqui tem 2F e aqui tem F, É 2F mais F. que é 3F.
Ou seja, a posição do objeto é 3F. Tu vê que sacana, cara. Sutil pra caramba. Aí olha só o que ele fala, olha só. Em relação à imagem fornecida pelo espelho, assinar em verdadeiro ou falso. Na verdade era um somatório. Como ia ficar muito pesado se tu errar uma, anulava uma, eu resolvi fazer verdadeiro ou falso, assim, errou, não perde ponto. Como não foi fornecida a distância focal, não podemos afirmar nada sobre a posição da imagem. Dá uma vontade louca de dizer que sim. O cara não me falou quem é o espelho, ele que se dane como é que eu vou calcular. Mas ele falou a relação entre as coisas, e aí dá pra calcular. Olha por quê. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O F é F mesmo, distância focal. E o P é 3F. Eu não vou saber aonde é, mas eu vou saber em que parte, em que parte do espelho ele está. Mas passa 1 sobre F menos 1 sobre 3F é igual a 1 sobre P'. Ó como o cara tem que dominar a álgebra também, né? 3F divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo os dois lados, 3F sobre 2 é igual a P'. P' é igual a 1,5. Descobri que a imagem vai estar F mais meio F aqui. A imagem vai estar por aqui assim, ó. Sendo que aqui é F sobre 2, né? Meio F. Tudo bem pra vocês? Cara, então essa questão era top. Quando essa questão caiu no vestibular da UFSC, deu muito menos de 20% de acerto. A cada 100 jovens, menos de 20 acertavam. Certo? Isso que tem os tarados que vão fazer medicina, tem os japinha da engenharia mecânica, né? Então tu vê, a galera normalzinha, a galera que não é tarada, a maioria não fazia nem ideia como resolver. Se tu dá uma praticadinha, vai entrar até em medicina sim. Então, ó, não pode falar nada sobre a imagem, é verdadeiro? Posso afirmar a posição sim, posso. A distância da imagem ao foco é igual a metade da distância focal. O cara olha isso, pode achar que não é 1,5, mas ó, isso aqui é F, isso aqui é 0,5F, dando 1,5F, verdade. A imagem é real, invertida e seu tamanho é igual a metade do tamanho do objeto. Invertida tudo bem, real dos estudos gráficos que nós fizemos tudo bem. Agora, como é que eu vou saber se ela é metade do objeto? A é igual a I sobre O, que é igual a menos P', sobre P. Quem é o P'? 1,5F, então vai ficar menos 1,5F. Quem é o P? 3F. Quanto é que é 1,5 dividido por 3? Menos com mais é menos 0,5. O que significa o aumento ter dado menos 0,5? Pela metade. Menos é que é invertida e 0,5 é metade. Então ele falou a verdade, hein? Imagem real, invertida e seu tamanho é igual a metade do tamanho do objeto. Até isso dava para calcular. A distância da imagem ao espelho é igual a 1,5 vezes a distância focal. A distância da imagem ao espelho, que é o P', é 1,5 vezes a distância focal. A distância da imagem ao espelho é igual a 2 vezes a distância focal. Ou uma ou outra, né? Essa aqui era o cara que esqueceu que mais passa menos. Ele poderia se perder aqui. A imagem é real direita, invertida. E a distância da imagem ao foco é igual à distância focal. Desculpa. A distância da imagem ao foco é igual à distância focal. E a imagem é real e invertida. A distância da imagem ao foco é a metade da distância focal. Falso. Top, meu querido. Essa questão é top. Professor, por que tu me botou ela na prova se tu contou onde é que a gente ia buscar o gabarito dela? Porque assim, pelo menos, eu te obriguei a baixar a prova da UFSC. Quem ainda não tinha feito isso ao longo do ano, viu que é muito fácil. Digita no Google, vestibular, UFSC e o ano. No primeiro link tu clica, já vai abrir as provas. Ou PDF ou Word. Escolhe PDF ou Word. Clica, amarelinha, pega a cor, né? E já pega o gabarito do lado. Pronto, assim à medida que tu for estudando, sem olhar o gabarito, quando tu tentou fazer a prova, depois tu pega o gabarito, putz, estou errando essa questão. Que isso? Não sei o que eu estou errando aqui. Traz para assistência. Se tu fizer isso o ano todo, cara, eu apostaria o meu dedo mindinho da mão esquerda que vocês passariam até em medicina.
se fizer isso a partir do ano todo. Porque quem é o ser humano que aguenta fazer isso o ano todo? Ninguém aguenta. Quem aguenta é o tarado, e aí passa. Então tem que ver o tamanho da tua força de vontade aí o ano que vem. É isso que vai determinar onde é que tu vai fazer o teu curso. Essa 8 era um presente, né? Complete com mais, menos ou zero. Quando um gás perde calor, que fica com menos. Perdão, meu amor. Desculpa. Quando um gás sofre trabalho, o W fica menos. Espremeu, menos. Expandiu. Quando um gás sofre redução de temperatura, a variação de energia interna ΔU, menos. Mas tudo era mais na prova, né? Eu pensei, quero ver se eles lembram quando é que é menos. Quando um gás... Quando um gás sofre uma expansão isotérmica, eu quero o sinal do W, do Q e do ΔU. Se é isotérmica, temperatura constante. Como eu coloquei no quadro que o U era 3 meios de nRT, se esse T é constante, o final menos o inicial vai dar zero, porque o U final vai ficar igual ao U inicial. Isotérmica, ΔU é zero. Concorda comigo? Só estou mostrando que até matematicamente o cara busca, se na cabeça não estava, o cara na matemática arranca. A galera pensou, isotérmica não mudou a temperatura, se não mudou a temperatura é que não recebeu calor. Muitos pensaram assim, cuidado, dá para esquentar sem colocar calor. Como é que eu esquento um gás sem colocar calor nele? Espreme, espreme. Como é que eu esfrio um gás sem retirar calor? Expande, desodorante. Pss, pss. A minha namorada comprou um muito excelente na promoção. Né? Parece com um desodorante bem feliz daqueles, clássico. Ele é axé, sabe? Aí eu usei uma vez, não consegui me dar dor de cabeça quando ia dormir com aquela coisa fedendo no meu corpo, eu não consegui. Nada contra, né? Tem uns até que são razoáveis. Mas eu esqueço de trazer, vou trazer para vocês, para mostrar que quando aperta o botãozinho, o que acontece? Além de feder o mundo, o que acontece? Né? Fica geladinho, porque já que o gás se expandiu, certo? Ele realizou o trabalho. Para realizar o trabalho tem que vir energia de algum lugar. Ele baixa a temperatura para roubar energia, certo? Então o desodorante aerosol é a lembrança de que na expansão, se ocorre uma expansão, a temperatura tende a diminuir. Mas, espera aí, se era uma expansão isotérmica e o ΔU então é zero, ΔU ficou zero. Olha como é que ficou a primeira lei da termodinâmica. Q igual a W. Mas o W tinha uma fórmula na prova que era W igual a P vezes delta. Se o gás aumentou de volume, já que é uma expansão, o trabalho fica positivo, maior, positivo. Trabalho positivo. Se o trabalho é positivo, o que tem que acontecer com o sinal do quê? Positivo também, para que um número positivo fique igual a outro número positivo. Claro que tinha outras maneiras de chegar a essas conclusões. Nós estudamos essas transformações, se for ver na apostila, tinha questãozinha de completar com mais e menos. Mas matematicamente, se o cara não decorou, ele na hora vai lá e busca as informações também. Então era uma questãozinha bem bonitinha. Isso aqui não é uma travessão, é um menos, eu juro. Menos, 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 mais zero. REC paralela. Quem é que já terminou as questões do simulado? Levanta a mão. Beleza, falta só um ou outro para terminar. Ó, enquanto depois a galera vai terminando, eu já vou preparando as primeiras questões aqui no quadro. REC paralela, faça o esboço. Ah, não. Ah, não acredito. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Onde os raios se encontram, era só isso que eu queria, cara. Aí, claro, teve gente que fez uns raios tão absurdos que eu tive que dar uma descontada. Até deu pra ver que o cara entendia. Mas tem que ter um mínimo de capricho nos raios, né? Era só isso. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Desenha os raios, desenha a imagenzinha ali. Fechou. Um ponto. Pra quem foi até, né, ficou menos de 7. Qual é a segunda? Não, isso aqui é uma piada, não é possível, me recuso. Pô, professor, hein? Pegou pesado na REC, hein, professor? A segunda lei da reflexão. Se o cara escrever isso, eu sou obrigado a aceitar. O ângulo de incidência, fechou. Tava light, né, galerinha? Certo? A última avaliação de física vai ser um trabalho que eu vou fazer sobre defeitos da visão humana, que vai ser em dupla, vocês vão poder consultar. E é um ABCDE
Só que assim, tem que fazer com carinho, entendeu? Pra bombar, pra tirar 9 ou 10, certo? E se livrar de qualquer recuperação, porque eu adoraria que vocês todos passassem direto, né? Aí minhas férias seriam mais longas A também. minha prova provavelmente vai ter uma questão de cada 10, só que diferente, né? É isso aí. Não vai ter muita coisa diferente. Eu tenho no mínimo 5 casos após a vírgula, né? Três casos após a vírgula.